Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. O presidente Lula fez um discurso no Dia do Professor e exaltou a educação. Disse que, no telefonema que teve com Trump, não surgiu uma química qualquer, mas sim uma petroquímica. E a química é o componente para que as pessoas se entendam. Ele tem essa química com os educadores, pois tem obsessão por educação. E com toda a educação, eu peço, apoie nosso canal, deixe seu like, comente e compartilhe para mais informações. Obrigado. No dia que eu fui telefonar para o Trump, eu estava completando 80 anos dia 6 de outubro, porque eu nasci num lugar chamado Vargem Comprida, que hoje é Caetés. Vargem Comprida era um subdistrito de Garanhuns. E quando eu nasci, meu pai já não estava mais em Garanhuns, porque meu pai engravidou minha mãe, pegou uma prima da minha mãe com 15 anos e foi embora para São Paulo. E largou minha mãe, cuidando de 8 filhos e com o Lulinha na barriga. Mas eu fui batizado, eu não fui batizado, eu fui batizado na igreja, eu não tinha registro naquele tempo. E eu tenho um batistério. E o batistério, a gente demorava muito para ir na igreja batizar, porque a igreja era longe, a cidade era longe. A gente não tinha jumento, não tinha cavalo, não tinha mula, não tinha égua, não tinha carro, não tinha nada. Então a gente só ia para a cidade quando acontecia um milagre. Eu não sei quanto tempo levou para eu ir fazer meu batistério. Eu sei que no meu batistério está escrito 6 de outubro. Então, por lei, eu nasci dia 6 de outubro. Mas a minha mãe, ela nunca aceitou que eu nasci 6 de outubro. Nunca aceitou. Ela falava, você nasceu dia 27 de outubro. E ela tema e tema. Olha, como foi ela que me carregou na barriga. E na hora de me ter esse cabeção aqui, não é fácil. Eu tenho que ter em conta que a minha mãe sabe mais do dia que eu nasci do que quem foi me registrar. Quem é mulher e mãe sabe disso. Então eu comemoro dia 27 de outubro. Mas quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU, em 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje. Você vai fazer 80 anos dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Dia 14 de junho significa que eu sou 8 meses mais velho do que você. Então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado. Então, sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. E eu estou dizendo isso para vocês porque a nossa relação, a relação humana, ela é química. Nenhuma mulher casa com um homem porque é o mais bonito. Nenhum homem casa com a mulher porque é bonito. Não é a beleza que faz a gente escolher quem que a gente quer ser. Tem uma química na nossa relação. Tem uma química. E eu sei que a nossa relação, 80% é razão, 20%, 80% é química. Se der química, a gente se dá bem. E eu tenho uma química com vocês e com a educação. Eu tenho uma química com vocês e com a educação. E por isso, vocês têm que tirar proveito que eu sou presidente da República e pedir mais coisas. Pedir mais, nem tudo a gente vai poder atender. Mas se vocês não pedirem, a gente pensa que vocês estão contentes. Peçam, ou seja, não tem. Porque vocês tiveram uma experiência agora. Vocês tiveram 4 anos de um governo que vocês não puderam pedir nada. E ele tirou muita coisa. Então de nós vocês peçam. Peçam, reivindiquem. A gente vai aprendendo e a gente vai atendendo. Então, companheiras e companheiros, eu vou terminar dizendo para vocês. Esse jovem de 80 anos que está aqui
tem energia de 30. Pense. Quem tiver dúvida, pergunta para a Jorginha, que não está aqui porque está me representando na FAO lá em Roma. Mas é o seguinte, eu digo sempre, eu queria dizer esse recado para vocês. Os anos, a gente não consegue evitar aquele espaço. Afinal de contas, esse planeta é redondo, ele tem um eixo, ele fica virando, e o tempo vai passando. Mas se a gente tiver uma causa, os anos passam, mas a nossa cabeça fica intacta. A gente não fica velho. Então eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa. E essa causa é que me faz agir como se eu fosse muito mais novo do que eu. Esse pessoal que trabalha comigo aqui, todo esse pessoal não aguenta um dia de trabalho comigo. E o Lulinha está inteiro. Porque eu quero provar ao mundo, que a gente pode consertar o país. Esse país merece uma chance. Esse país merece uma chance. Esse país nunca teve uma chance. Veja, nós acabamos com a fome em 2014. Eu voltei a ser presidente em 2023. Tinha 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Nós em 2 anos e meio acabamos com a fome outra vez. Sabe, mas é preciso que a gente tenha continuidade, sabe, nas políticas públicas, perenidade, para que ela nunca acabe, ela não pode voltar para trás. Não tem que ser política de governo, tem que ser política de Estado. Ninguém pode mexer nas políticas que tem sucesso nesse país. Então vocês têm que ajudar. Vocês têm que ajudar a construir esse país, é meu. Eu posso ir embora amanhã. Mas vocês vão continuar, o povo vai continuar. Então, gente, deixa eu terminar dentro para vocês uma coisa de coração. Vamos construir esse país de verdade. Vamos construir. O ano que vem tem eleição. Eleição não é brincadeira. A gente não vota porque recebe um papelzinho na porta da escola. É preciso pesquisar quem são as pessoas. Quem tem compromisso com a gente. Quem pensa, não igual a você, porque ninguém precisa pensar igual a ninguém. Mas quem é que tem, sabe, compromisso com as coisas que você acredita que precisa ser feito nesse país. É assim que a gente escolhe. Não é o mais bonito, o mais alto, o mais negro, o mais baixo, o mais branco. Não, não é assim. É pelo que a pessoa pensa e pelo histórico das pessoas. Tem que analisar qual é o compromisso das pessoas. Porque o Hugo é presidente desse congresso, ele sabe que esse congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema direita que se elegeu na eleição passada é que existe de pior. Sabe, a gente não pode ter um presidente, sabe, que nega que existiu o Covid, que nega a vacina, sabe, que distribui remédio para as pessoas tomar que não vale nada, que tem um médico da saúde que não entendia porra nenhuma de saúde.